começou aqui no Brasil, depois chegou, uma morte de uma menina de 10 anos. Ela era usuária do TikTok. Sabe aquele aplicativo que as crianças brincam, que faz aquelas dancinhas e tal. Dentro do TikTok também existem desafios. E aí essa brincadeira fez com que uma menina de 10 anos falecesse e que o governo italiano bloqueasse o aplicativo no país inteiro. A causa da morte foi asfixia. Provavelmente aconteceu durante um desafio chamado Blackout Challenge. Em português seria o desafio do apagão. E aí, gerou esse alerta. Quais são os cuidados que nós devemos ter com os nossos filhos nas redes sociais, nesses aplicativos que parecem tão inocentes, tão divertidos? Então, a gente trouxe esse assunto aqui, a gente convidou o psiquiatra, o Bruno, para a gente conversar sobre isso. Como é que a gente permite que os nossos filhos estejam inseridos nessa situação, mas faz com que eles evitem situações tão drásticas quanto essa que aconteceu lá na Itália? Oi, doutor Bruno, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Com Você mais uma vez. Boa tarde, Fernandinho. Então, prazer estar falando aqui com você novamente, tá? Alegria nossa. Essa questão da reportagem que falou, é uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração, né? Essa questão das redes sociais, assim, ela tomou uma proporção muito grande há alguns anos e é algo que a gente não pode criar um ideal de que a gente vai conseguir colocar nossas crianças e adolescentes assim totalmente distanciadas de redes sociais, né? Isso é uma coisa que faz parte da tecnologia, que está crescendo cada vez mais, e agora no momento de pandemia, muito mais porque muitas crianças e adolescentes elas tiveram pouco contato físico com os amigos e acabaram se utilizando mais de redes sociais. Mas a gente tem que lembrar que as crianças e os adolescentes, eles estão num processo de desenvolvimento do pensamento em que eles não vão ter muita noção de responsabilidade e até mesmo da realidade e da consequência de alguns atos, né? Isso muda de faixa etária para cada faixa etária. Crianças pequenas, elas não devem estar, né, abaixo de 6, 7 anos, de forma alguma inseridas em redes sociais, exceto quando tem aquela mediação dos pais por algum motivo, mas o internet não tem um contato nenhum. Ô, Bruno, você falou aí de idade e é uma coisa bem interessante da gente abordar, porque geralmente o discurso da criança que chega em casa é: mas a minha amiguinha tem, a mãe dela deixou, a mãe deixa, a pai deixa, porque a gente dança, porque tal. Principalmente num aplicativo como o TikTok, que é de diversão, geralmente, de dublagem, né? Assim, é diferente. Você não tá lá muitas vezes partilhando vida social e tal, como é no Instagram, que tem outro perfil, né? Os aplicativos, eles têm perfil, né? O Instagram tem um perfil, o TikTok tem outro completamente diferente, mas aí quando surge esse challenge, que é uma característica muito pertinente ao TikTok, aparece o alerta. E existe lá uma política de 13 anos acima. A menina que faleceu tinha 10 anos. Mas significa dizer que porque não já é adolescente, tem 13 anos, a gente não tem que estar por dentro do que está consumindo? Claro, com certeza. Uma das questões fazem parte da adolescência normal é exatamente uma tendência do adolescente de buscar se inserir em grupos. Isso vai fazer com que ele esteja muito mais predisposto a repetir, a ter os comportamentos do grupo em que ele se sente inserido. E a questão da dificuldade de estimar a consequência de um ato, isso também é inerente à questão da adolescência. Então não é porque é adolescente, não é porque a gente às vezes acha que ele é muito maduro, que necessariamente a gente vai deixar o adolescente estar totalmente livre numa rede social sem o monitoramento dos pais. Isso é muito perigoso, né? A gente já viu isso com a baleia azul, a gente já viu isso com o quebra-crânio e agora esse novo desafio. Então, assim, isso faz parte da adolescência, querer se inserir num grupo. Às vezes o grupo vai demandar um comportamento que não é adequado, mas o adolescente, porque se vê compelido, né, assim, motivado a estar naquele grupo, ele vai acabar aceitando algumas propostas, alguns desafios que não fazem parte, teoricamente, do que ele aprendeu e muitas vezes também é escondido dos pais. Então é importante que a gente tenha um bom diálogo, mas que o adolescente ele precisa ser monitorado nos seus comportamentos, ele precisa ser monitorado nas redes sociais. Eu lembro de um outro desafio que tinha, principalmente os adolescentes faziam bastante, que era de bater assim na perna, que a pessoa caía, sabe? Vocês iam andando, aí ele batia na perna e a criança caía, ou o adolescente caía. Parecia uma brincadeira inofensiva, aquela que a gente fazia na escola do corredor, que ia batendo cuscuz, que é uma coisa completamente diferente de você ir andando e alguém lhe derrubar. Então é preciso estar atento. Agora, Bruno, o certo é os pais terem a senha
dos aplicativos que as crianças e que os adolescentes usam, manipulam, ou não? Seria um voto de confiança deixá-los sem ter a senha, mas de vez em quando dizer, me dê seu celular para ver. Qual seria o mais adequado? Então, essa é uma questão que tem que ponderar em cada contexto, em cada relacionamento. No geral, quando o pai ele tenta proteger demais e acaba sufocando o filho, muitas vezes o filho ele vai ter uma tendência a um comportamento de oposição. Então, esse é um risco que a gente tem se a gente sufocar demais, se a gente não der, às vezes, a gente tá um pouco as cordas, e o adolescente acabar tendo alguns comportamentos escondidos, alguns comportamentos opositores. Mas, no geral, a gente tem que lembrar que faz parte da adolescência a dificuldade em dimensionar as consequências dos atos. Então, assim, o certo é que os pais eles estejam monitorando sim os filhos e, no geral, o ideal é que os pais sim tenham acesso às redes sociais dos filhos, a quem eles estão conversando, para que seja aquela liberdade monitorada. Não pode ser uma liberdade completa, porque é até, às vezes, uma irresponsabilidade se a gente deixar o adolescente ele fazer tudo o que ele quer, porque faz parte da adolescência não dimensionar completamente as consequências das atitudes que ele tem. Perguntar se a criança, se o adolescente conhece o Blackout Challenge ou o desafio do apagão é um bom início para saber se ele já tem noção do que está rolando no TikTok? Com certeza, com certeza. Eu sempre falo que quando a gente, dentro de casa, os pais, eles não perguntam, eles não têm um diálogo aberto, muitas vezes a criança e o adolescente, eles vão ficar muito curiosos, eles vão buscar essa informação na fonte mais fácil. Então, é melhor que os pais eles sejam os mediadores dessa conversa, tanto para saber o quanto a criança já tem noção, mas também para que os pais eles possam falar, que sejam os primeiros a trazer a informação de que esse não é um comportamento adequado. Porque se a gente, às vezes, cria um tabu e dentro de casa a gente não consegue conversar, a gente acaba empurrando a criança e o adolescente a buscar essa informação onde ele acha mais adequado e, infelizmente, a gente sabe que as fontes de informação elas são muito inadequadas. Verdade. Travou aqui. Ah, e voltou. Bruno, muito obrigada. Mais para frente eu vou ver se a gente conversa novamente sobre o retorno às aulas e toda essa mudança que a gente vai ter na próxima semana, né? Onde a maioria das escolas retoma as atividades. A gente vai conversar sobre isso de novo. Muito obrigada pela participação. Dê seu Instagram, pessoal de casa, acompanhar você. Beleza. Então, obrigado, Fernandinha, pelo convite. O Instagram, de novo, é o @doutordr.brunoduartemd. @doutor.brunoduarte. Obrigada, viu, doutor Bruno? Um abraço, até a próxima. Obrigado. Então é isso, ficar atento, não é? Estar oportunizando as experiências, mas ó, com o olho bem aberto. No próximo bloco, os olhos estarão muitíssimo abertos.